nós vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus, no capítulo 15. Mantenha a sua Bíblia aberta e vamos meditar na palavra do Senhor. Nós vamos falar sobre a mulher cananeia. Todos encontraram, também podem ler na nossa tela essa história, uma história inusitada, uma história interessante e é uma história para nossa reflexão, algo que aconteceu na vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ler, diz assim: E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Reconhecemos neste momento que dependemos totalmente do teu Espírito para compreendermos a palavra e para aplicarmos a palavra, Senhor, conforme as nossas necessidades. Pedimos que o Senhor fale conosco, nos abençoe e nos toque. Em nome de Jesus. Amém. Que história, hein, irmãos? Que história. Muitos acabam se colocando como advogados de Jesus, né? Tentam justificar Jesus pela forma como ele agiu. Porque aqui diz o seguinte, que Jesus foi para as partes de Tiro e Sidom, que seria a parte dos gentios, a Galileia dos gentios, né? Não era o povo de Israel, era um povo estrangeiro. E quando ele passava por ali, e note-se o seguinte, que foi a primeira e a última vez que Jesus no seu ministério passou por ali. Então era a única oportunidade para alguém que estivesse por ali. E Jesus estava passando ali pelas regiões de Tiro e Sidom, e uma mulher cananeia, era uma mulher estrangeira, não fazia parte do povo de Deus, saiu daquelas cercanias e clamou: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Ela aproveitou aquele momento que Jesus estava passando por ali, ela esqueceu que Jesus era judeu e eles não tinham boas relações, né, esses povos. Ela já tinha ouvido de Jesus, já tinha ouvido falar dos milagres de Jesus, e ela então, sabendo que Jesus passava por ali, clamou ao Senhor por misericórdia, e disse: ó, tenha misericórdia de mim, porque a minha filha está miseravelmente endemoniada. Ela estava pedindo pela filha, ela estava pedindo pela filha dela, que estava... quando diz que estava miseravelmente endemoniada, significa que ela não estava só endemoniada, mas que os demônios que estavam tomando conta daquela criança,
porque no Evangelho sinótico fala minha filhinha, sabe? Então a gente subentende que era uma criança, que era nova. Ela estava sendo atormentada de tal maneira que a sua saúde estava sendo arrancada, que a sua psique estava sendo alterada, ela estava num estado tão terrível, aquela mãe num desespero absurdo, querendo salvar a vida da sua filhinha. Ela sabe que Jesus está passando e vai clamando atrás de Jesus e pedindo ao Senhor Jesus que tivesse misericórdia da sua filha. Ela nem estava pedindo por ela mesma. Que atitude louvável, né? Que atitude de mãe. Agora há pouco nós falamos daquela mãe que evangelizou o mundo, evangelizando os seus filhos, porque um dos seus filhos se tornou um dos maiores pregadores. E aquela mãe era o exemplo de vida para aquela criança. E agora nós encontramos aqui uma mãe profundamente preocupada com a sua filha. Até onde você vai e o que você suportaria para socorrer um dos seus filhos, para socorrer a sua família, para socorrer aqueles que estão debaixo do seu teto na sua casa? O que você seria capaz de fazer? A primeira coisa que a gente entende nessa mulher é o discernimento que ela tinha, porque ela percebe que a filha dela não estava só doente, que a filha dela não estava só numa situação resultante das conjunturas sociais, mas a filha dela estava naquela situação espiritualmente. Era uma situação de miserabilidade, porque havia uma ação do mal que estava carcomendo aquela criança por dentro e algo urgente deveria ser feito. Por isso que ela vem e clama ao Senhor Jesus: tenha misericórdia de mim por causa da minha filha. Mas surpreendentemente, Jesus não usava as nossas estratégias, né? Diz assim: mas ele não lhe respondeu palavra. Ele não respondeu nada para aquela mulher. Será que Jesus não sabia a dimensão do sofrimento daquela mulher para ter se calado? Se nós fôssemos pensar um pouquinho, nós imaginaríamos que o que Jesus deveria ter feito, se fosse pela nossa mente, se fosse pelas nossas estratégias, se fosse pela nossa percepção de mundo, se fosse pela nossa percepção de igreja, Jesus jamais deveria ter se calado. Mas ele se calou. E um discípulo ainda, os seus discípulos disseram assim, e os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. Imagina, aquela mulher estava no estado de desespero, tal, que ela não é que ela pediu uma vez, ela sucessivamente atrás de Jesus e dos discípulos gritava, suplicava, pedia, clamava, implorava. Jesus estava calado, os discípulos estavam falando para Jesus que ele deveria mandar aquela mulher embora, porque aquela mulher estava incomodando, estava fazendo um escândalo. Miriam, que método evangelístico é esse? A mulher, todo amor pela filha. Sabe quando Deus se cala? Quando parece que Deus não está respondendo às nossas orações. Quando parece que a igreja, aqui representada pelos discípulos, estão servindo como um obstáculo. Despede-a.
Pergunta para as mães aqui, o que vocês fariam? Numa situação dessa. Pergunta para os pais, o que vocês fariam? Mas uma coisa que nós precisamos entender, que tudo o que Deus faz é no processo de trabalhar o nosso interior, é no processo de trabalhar o nosso coração, é no processo de modificar a nossa vida. Nós estamos em processo. Deus está nos moldando. E existem momentos que nós precisamos sentir a solidão da alma. Existem momentos que nós precisamos sentir a dor no coração e chorar. Chorar intensamente diante de Deus e clamar. Porque Deus está trabalhando algo lá dentro de nós que precisa ser trabalhado. Toda circunstância adversa é a mão de Deus ali, operando, agindo, trabalhando o nosso interior. No Salmo 73, Asaf, ele passa por uma situação, ele diz assim: quanto a mim, os meus pés quase resvalaram, eu quase caí, porque eu comecei a observar os ímpios, parece que estão saudáveis, parece que são prósperos, são ricos, os seus filhos estão bem. E Asaf diz: nossa, eu quase caí, porque eu tive inveja do homem pecador, eu tive inveja do ímpio, até que, diz o Salmo, até que eu entrei na presença de Deus, no templo de Deus, na casa de Deus, e daí eu percebi o fim deles. Todos os momentos de luta, todos os momentos de batalha, todos os conflitos com os quais nós passamos, Deus está ali, mesmo que em silêncio, mas operando, agindo, trabalhando o nosso interior. E sabe, quando Deus trabalha, às vezes é dolorido, muitas vezes é difícil, mas Deus está trabalhando, Deus está operando ali naquele momento. É semelhante àquela ideia do oleiro, né? Que primeiro ele tem que purificar aquele barro e tirar as impurezas, daí ele tem que amassar aquele barro, e ele amassa aquele barro, e ele molda aquele barro, daí ele coloca na máquina, e ele vai trabalhando, vai modelando, é um processo. Até que você, como vaso nas mãos do oleiro, esteja útil para a obra de Deus, para o serviço de Deus. Aquela mulher estava sendo trabalhada e as coisas ainda pioram com ela, né? Porque Jesus respondendo disse, olha o que ele responde para aquela mulher: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. O que Jesus está dizendo aqui? Jesus está dizendo para ela assim: olha, quando meu pai me enviou, ele disse o seguinte para mim: primeiro prega para Israel, primeiro trabalha entre o povo da promessa. Não foi assim quando mandou os discípulos? Quando Jesus mandou os discípulos para evangelizar, Jesus falou assim: olha, não entre em casa de gentios, nem passe pelas casas dos samaritanos, mas preguem para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Havia um itinerário. E Jesus está dizendo isso: olha, eu fui mandado primeiro para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Foi o que ele disse para aquela mulher. Sabe por quê, irmãos? Tem gente que fica tentando defender Jesus, né? Por que Jesus falou isso? Porque existe um princípio básico na Bíblia, e esse princípio é o seguinte: que o obedecer é melhor do que o
sacrificar. Os irmãos entendem? Obedecer é melhor do que sacrificar. Ele tinha um itinerário. Ele tinha uma ordem. Lembra na semana passada que eu falei que Jesus em tudo se submeteu ao Pai? E mesmo quando ele curava, mas debaixo da direção do Pai. E uma vez ele falou: Senhor, eu estou orando, eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas eu estou orando e pedindo para que o povo entenda essa submissão dele ao Pai. Porque ele esvaziou-se, e mesmo sendo Deus, tudo o que ele fazia era resultado de uma ação de obediência total ao Pai, porque ele queria deixar o exemplo. Por isso que antes dele ir para o sacrifício, ele perguntou para o Pai, ele disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas não se faça a minha vontade, porém a tua vontade. Por quê? Porque obedecer é melhor do que o sacrificar. Aquela ação de Jesus tinha que ser uma atitude de obediência, jamais de rebeldia. Porque quando há rebeldia, ali está o princípio satânico. Por que o diabo caiu? Alguém sabe? Rebeldia. Diz que ele estava lá, né? Ele era um dos anjos de Deus, até que se achou iniquidade no seu coração, ele rebelou-se contra Deus, ele quis ser maior do que Deus, e daí ele foi lançado. Caiu. Quando o apóstolo Paulo fala, se alguém deseja ser pastor, se alguém deseja o episcopado, né, ser pastor, ser um líder na igreja, ele tem alguns critérios, e um dos critérios é que não seja neófito. A palavra neófito significa novato, aquele que é recém-chegado, aquele que ainda não foi provado, aquele que ainda é na universidade é o calouro, né? O novato, o calouro, que está chegando agora, o que tem pouca experiência. Paulo diz: não neófito, para que não se ensoberbeça e cometa o crime, o mesmo crime que o diabo cometeu, e não caia na condenação, na mesma condenação do diabo. E qual foi a condenação do diabo? Foi a rebeldia. Se Jesus simplesmente fizesse, a despeito do seu itinerário dado pelo Pai e que ele transmitiu aos seus discípulos, primeiro ir às ovelhas perdidas da casa de Israel, seria apenas um ato de rebeldia. E ele disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Pergunto para as irmãs, né? Se estivessem no lugar da mulher samaritana, que vem gritando, Senhor, tem misericórdia de mim, a minha filha está miseravelmente endemoniada, ela vai morrer, ela vai ser destruída. E daí o Senhor se cala, mas daí os discípulos dizem: manda essa mulher embora. E daí Jesus finalmente responde e diz: olha, eu não fui enviado para você, eu fui enviado para as ovelhas perdidas da casa de Israel. O que você faria? Quantos não se voltariam, né? E sairiam dali praguejando, dizendo: olha só, me rejeitou. Mas o que essa mulher fez? Diz a palavra de Deus que então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Ela adorou o Senhor Jesus. Lá no Evangelho de Marcos diz que ela estava aos pés de Jesus, adorando ao Senhor Jesus.
Ela adorava Jesus a despeito das circunstâncias. Ela adorava Jesus a despeito da sua aparente rejeição. Ela adorava Jesus apesar de todas as coisas que estavam acontecendo à sua volta. Ela adorava Jesus apesar dos discípulos terem aconselhado o mestre a mandá-lo embora. Mas ela adorava Jesus de todo o coração, porque ela tinha reconhecido que ali estava o Senhor, que ali estava o Filho de Deus, que ali estava o Filho de Davi, que naquele homem estava o cumprimento das promessas do Antigo Testamento, que ali estava o Salvador da humanidade. Ela considerou estar com Jesus mais importante do que a sua dignidade. Ela considerou estar com Jesus mais importante do que as suas ideias. Ela considerou estar ali adorando ao Senhor Jesus mais importante do que tudo. E ela olhou para a sua família, ela olhou para a sua filha e pensou: se há alguém que pode me libertar, é Jesus, o filho de Davi. E ela adorou sinceramente ao Senhor Jesus. Muitas vezes nós somos empecilhos para que as pessoas adorem com sinceridade ao Senhor Jesus. Porque quando Jesus falou que nós somos pescadores de homens, Ele não disse que na ponta do anzol, na vara, a gente tinha que colocar promessas vazias. Ele não disse que lá na ponta, no anzol da vara, como pescadores de homens, a gente tinha que colocar ações sociais como armadilha para trazer adeptos. Alguém poderia me dizer qual a diferença entre novo decidido e novo convertido? Alguém sabe? Me ajudem. Qual a diferença entre um novo decidido e um novo convertido? O novo decidido só fala que vai servir, mas não se converte. Ele só toma a decisão, mas não. O novo decidido é aquele que vai na igreja, o pastor fica lá apurrinhando a vida dele, né? E daí ele levanta a mão e vem na frente. É o novo decidido. Ele decidiu que agora vai fazer parte daquela igreja. Só que o novo decidido vai para o inferno do mesmo jeito, o novo decidido volta para casa com seus pecados, o novo decidido ele continua transformando a vida dele e dos outros no inferno. O novo decidido é aquele cara que ele continua a mesma coisa. Agora o novo convertido, como é que ele é? Mudou, né? Conversão é mudança. Mudança de rumo, mudança de vida. O novo convertido reconheceu que é pecador, reconheceu que não merece nada, reconheceu que quando Jesus fala com ele, é pela graça e não porque ele tem algum merecimento em si mesmo. Reconheceu que ele não está ali por causa da igreja, ele não está ali por causa dos milagres, ele não está ali por causa de cesta básica, ele não está ali por causa de alguma estratégia, ele não está ali por nada disso, ele está ali porque ele reconheceu que é pecador, ele reconheceu que é miserável, ele reconheceu que depende de Deus, ele depende da graça de Deus, ele está ali com o coração moído, ele está com o espírito quebrantado, e daí ele pega e ele se humilha na presença de Jesus e diz: Senhor, eu não quero mais ser o mesmo. E Deus o muda, o transforma. E aquela pessoa, quando volta para casa, ela volta com uma alegria no coração, porque ela volta selada com o Espírito Santo da promessa, e ela começa a não se reconhecer. Eu nunca me esqueço do meu pai falando quando ele trabalhava numa marcenaria, tinha um cara lá que era um blasfemo, que só falava palavrão o dia inteiro, e aquele cara um dia foi para a igreja lá e ouviu a mensagem do Evangelho, se converteu, e quando ele voltou na segunda-feira para trabalhar, o meu pai pensava: ué,
O que houve com esse cara? Ele não é mais a mesma pessoa, ele já não fala do mesmo jeito. Ele já não se comporta do mesmo jeito. A vida dele se modificou, o semblante mudou. O semblante. Porque agora havia uma presença dentro dele, que era a presença de Deus. Aquela mulher, diante de tantas coisas, ela foi aos pés de Jesus e adorou ao Senhor Jesus. E daí o que Jesus fez? Jesus falou assim, ó. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Jesus piorou a situação, né? Quem acha que Jesus era um péssimo evangelista, levante a mão, por favor. Hã? Ninguém, né? Graças a Deus, ninguém. Mas nos critérios modernos, Jesus foi um péssimo evangelista. Sabe por quê? Jesus, ele não queria puxar o saco de ninguém. Jesus, desculpem a expressão, mas é bem isso. Jesus não queria que ninguém se aproximasse dele, porque ele dava comida. Jesus não queria que ninguém se aproximasse dele por motivos escusos, por prosperidade financeira. E ele responde, e aqui eu não vou ser advogado de Jesus, não. Ele falou isso mesmo. Porque muitos pregadores pensam assim, não, eu vou defender Jesus aqui. Eles dizem assim, cachorrinho não significa cachorrinho, e Jesus quis dizer outra coisa. Não, Jesus quis dizer exatamente isso. E eu vou explicar. É que na antiguidade, na época de Jesus, todos os gentios, aqueles que não eram judeus, eles eram tratados pejorativamente como cães. Sabe, quando um judeu encontrava um gentio, ou um grupo de gentios, ou uma cidade de gentios, ele falava, ali moram os cães. E cão, não é que nem a gente imagina hoje em dia, não. Porque a Bia gosta de cachorrinho, né? Tem uns bonitinhos lá na casa, né, Marcos? Então, não é isso, não. Cão, naquela época, era cachorro de rua, brabo, vadio, que comia carniça e atacava os outros. Porque era muito raro ter um cachorro domesticado naquela época. Poucas pessoas tinham cãezinhos domesticados. Então, na verdade, eles consideravam quem não era judeu, eram os cães sarmentos, ferozes, que comiam carniça da rua. Isso estava no imaginário de todo aquele povo. E Jesus se utilizou desse dito popular. Só que ele usa outra palavra, ele não usa a palavra cão. Ele usa a palavra cachorrinho. Sabe o que é cachorrinho? Cachorrinho seria aqueles poucos cachorrinhos que foram domesticados, que viviam nas casas, né? Pouca gente tinha. Hoje em dia, só a Bia aqui tem 2, né? A Miriam tem, né? A Pandora, né? Que é um cachorrinho domesticado, né? Bonitinho e tal. Naquela época de Jesus, poucas pessoas tinham cachorros domesticados. E Jesus, ele usou essa expressão, ele disse assim, não é bom pegar o pão dos filhos, que seriam os israelitas, e dá-los aos cachorrinhos, que seriam aqueles gentios que estavam se aproximando, que seriam semelhantes aos cachorrinhos domesticados. E agora? Ficou melhor ou ficou pior? Hã? Eu quero dizer aos irmãos que Jesus, o grande evangelista Jesus, o autor da mensagem, sendo ele a própria mensagem do Evangelho, ele não aliviava para ninguém. E os cachorrinhos domesticados eram assim.
Eles ficavam debaixo das mesas, né, dos seus senhores, e de vez em quando o quê? O dono da casa jogava lá umas migalhas e eles comiam debaixo da mesa, esses cachorrinhos domesticados. E Jesus está dizendo, eu não vou pegar a refeição dos filhos e colocar debaixo da mesa para os cachorrinhos domesticados comerem. Bia, nessas alturas do campeonato, se fosse a Miriam, você que conhece bem ela, o que ela já tinha falado? Não sei, Miriam, estou pegando no teu pé. Mas o que aconteceu? Aquela mulher, ela disse, sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Irmão, que humildade, né? Que humildade daquela mulher. Que confiança daquela mulher no Senhor Jesus. Aquela mulher andou até os limites, porque ela estava lutando por ela, mas ela estava lutando pela sua filha, ela estava lutando por libertação, ela estava lutando pela salvação daquela criança, da sua filha que estava miseravelmente endemoniada. Só que a sua atitude não era uma atitude só de querer se aproveitar de Jesus para libertar a filha e depois virar as costas e esquecer do Senhor. Mas a atitude daquela mulher era de alguém que genuinamente tinha entregado o coração a Jesus, independentemente de qualquer circunstância. E o peso dessa mensagem está nisso. A conversão genuína, ela independe das circunstâncias. A pessoa quer Jesus, a pessoa quer andar com Jesus, a pessoa quer adorar Jesus, a pessoa quer caminhar com o Senhor, a pessoa quer obedecer, a pessoa come essa palavra, ela quer ler a Bíblia, ela quer entender a palavra, ela ama a palavra, ela quer viver para Deus, ela quer adorar ao Senhor. O evangelicalismo moderno é uma piada, é um arremedo, e é por isso que nós temos no Brasil os nossos líderes fazendo com que os seus prosélitos se tornem 2 vezes mais filhos do inferno do que antes. Por quê? Porque pregam vaidades. Por isso que a maioria dos nossos deputados, senadores evangélicos estão na cadeia. Por isso que muitos pastores líderes na nossa nação estão aceitando as práticas pagãs, como o homossexualismo, como a maçonaria. É por isso que nós temos líderes evangélicos andando de jatinho particular e com dinheiro depositado em paraísos fiscais, dinheiro do povo, da igreja. É por isso que a maior igreja do mundo, na Coreia, teve o seu pastor preso por desvio de recursos. Porque o Evangelho de Jesus, ele exige morte para esta vida e ressurreição para uma nova vida. Essa mulher teve a oportunidade de renunciar a tudo para ficar aos pés de Jesus. E quando Jesus falou assim que não é bom tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos, ela disse, mas Senhor, o Senhor está falando é verdade.
mas os cachorrinhos também comem. Olha a humildade. Então respondeu Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Ó mulher, grande é a tua fé. Eu fico imaginando o sorriso do Senhor até aqui, né? Porque ela passou no teste. Mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito contigo, como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Jesus fez um milagre de longe, ele não precisou entrar na casa daquela mulher. Ele só falou, ó, seja feita conforme o que você deseja, porque grande é a tua fé. Ela teve a oportunidade de manifestar a fé, ela teve a oportunidade de se dobrar, de se humilhar, de reconhecer a grandiosidade. Jesus foi glorificado na vida daquela mulher. Grande é a tua fé. E partindo dali, Jesus, ele chegou até o mar da Galileia, subiu no monte, assentou-se e começou a vir, né, coxos, cegos, mudos, aleijados, e ele sarava todo mundo. De sorte que a multidão se maravilhou, vendo os mudos falar, os aleijados sãos, os coxos andar, os cegos ver, e glorificava o Deus de Israel. Irmãos, que contraste, né? Por que Jesus não facilitou a vida daquela mulher? Por que Jesus não facilitou a vida daquela mulher? Logo em seguida ele curou todo mundo. A diferença é o seguinte: aquela mulher foi a única que o adorou. A multidão só queria os milagres. E o Senhor manifestou os milagres, por misericórdia que ele tinha do povo. Mas aquela mulher, ela foi evangelizada pelo Senhor. Ela foi confrontada. E essa é a diferença. Por isso eu queria que você, quando passar por momentos de confronto, momentos em que parece que o Senhor se calou, que você só fizesse a pergunta, não aquela pergunta, né, por que, Senhor? Mas aquela pergunta, para que, Senhor? Eu sei que o Senhor tem um plano, eu sei que o Senhor tem um propósito, e eu quero estar dentro desse propósito. E daí você falando isso, o adore, em espírito e em verdade. E você vai ver que mais do que aquilo que você pediu, Ele vai transformar o seu interior. Ele vai transformar o seu coração. Ele vai transformar a sua alma. Ele vai transformar a sua vida, a vida dos seus filhos, da tua família. Mas entregue para Deus. Os irmãos já ouviram falar daqueles caçadores de macaco, né? Acho que eu já falei sobre eles, né? Eles pegam uma cumbuca, é um negócio que tem um buraco assim no meio, colocam lá uns amendoins, umas coisas, amarram a cumbuca na árvore. O macaquinho, ele vai lá, enfia a mão na cumbuca, pega o amendoim e fica preso ali. Para ele se soltar, o que ele deveria fazer? Soltar o amendoim. Estaria livre. E tem muita gente
que não consegue ter uma experiência com Deus verdadeira de fato, porque está lá segurando coisas. E segura coisas, está preso a esse mundo. E Jesus, ele diz assim, entrega para mim, solta isso. E você não, você quer ser o dono da situação. Você quer manipular a situação, manipular a família, manipular Deus. Você acha que Deus tem que fazer tudo o que você quer. Você acha que tem o controle de todas as coisas. E Jesus fala, abra a mão. Entrega para mim. Entrega a tua história, a tua vida, teu futuro. E você está lá, seguro. Tem gente que passa 10, 20, 30. Tem gente que morre assim. Bastaria fazer assim. Aquela mulher abriu a mão de tudo. E confiou em Jesus. Como resultado, teve um grande milagre na sua vida e na vida da sua família. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Senhor, por essa história bíblica, essa passagem do Senhor, quando o Senhor libertou aquela menina miseravelmente endemoniada, quando o Senhor atendeu ao pedido daquela mulher desesperada, quando o Senhor, na sua sabedoria, trabalhou em toda aquela circunstância. Muito obrigado porque podemos confiar no Senhor. Podemos confiar que o Senhor age com sabedoria. Por isso nós depositamos toda a nossa fé, todo o nosso coração, na Tua presença, diante do Senhor. Pedimos a Tua bênção sobre o Teu povo, pedimos que o Senhor trabalhe em nós, que o Senhor modifique-nos, ó Deus, por dentro, que o Senhor nos transforme para sermos sempre, Senhor, conforme a Tua vontade. Nós Te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém.